Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo a gente continua aqui, dá continuidade à parte de perpendicularidade e especificamente a gente vai ver alguns usos da perpendicularidade. Então aqui, ó, o primeiro uso da perpendicularidade é a altura de um triângulo. O que seria a altura de um triângulo? A altura de um triângulo é definido como sendo o segmento de reta perpendicular à reta suporte de um dos lados do triângulo, com extremidades nessa reta e no vértice oposto ao lado considerado. Então, se eu tiver aqui o triângulo ABC, se eu traçar a reta perpendicular ABC, que passa pelo ponto A, a gente sabe que essa reta é única, ela vai formar esse segmento aqui, ó, esse segmento AH1, que é o ponto de intersecção dessa reta que passa por aí é perpendicular a BC, ou, no caso de um triângulo reto, esse segmento vai acabar sendo um dos catetos, tudo bem? E ainda, se esse triângulo for um triângulo obtusângulo, e eu tiver aqui o vértice em consideração, não é o vértice do triângulo obtuso, a gente vê que essa reta perpendicular à reta suporte do BC, ele vai interceptar essa reta suporte num ponto fora do triângulo. Então, a gente vai ainda considerar esse cara aqui como sendo a altura desse triângulo. Tudo bem? Então, para os três casos, esse segmento do vértice oposto ao lado que a gente está considerando e o ponto de intersecção dessa reta perpendicular aqui, eles vão formar esse segmento que vai ser o que a gente vai chamar de altura. E aí a altura a gente pode falar que ela é relativa ao lado em consideração, ou ela pode ser a altura relativa ao lado A, que é oposto ao ângulo A, ou ainda ela pode ser considerada como a altura relativa do vértice, que é uma das extremidades dessa altura. E o H1 a gente vai chamar de pé da altura. Então, o H1 a gente chama de pé da altura desse triângulo. Você pode notar ainda que se eu fizer a reta perpendicular com relação aos outros lados ou com relação aos outros vértices, eu vou ter H2 e H3 e o BH2 é a altura relativa ao vértice B e o CH3 é a altura relativa ao vértice C. Tudo bem? Então, note que em qualquer triângulo que eu tiver, eu vou ter três alturas. Em qualquer triângulo. Faz sentido isso aqui? Muito bem. O segundo uso para as retas perpendiculares é o que a gente chama de mediatriz de um segmento. Qual que é a definição de mediatriz? A mediatriz de um segmento é a reta perpendicular ao segmento e que passa pelo seu ponto médio. Então, se a gente lembrar da aula 8, a gente sabe que por um ponto qualquer de uma reta, ou no caso de um segmento reta, vai existir uma única reta perpendicular que passa por esse ponto. E se esse ponto em específico for o ponto médio desse segmento, ou seja, o segmento AM é congruente ao segmento MB, essa reta M, que é perpendicular ao segmento AB, é a mediatriz. Então ela vai receber esse nome mediatriz. Próximo uso que a gente vai ver aqui é a projeção de um ponto sobre uma reta. A gente vai chamar de projeção ortogonal, ou simplesmente projeção, de um ponto sobre uma reta, o ponto de intersecção da reta com a perpendicular a essa reta conduzida pelo ponto em questão. Se eu tenho o ponto P, se eu traçar uma reta perpendicular à reta R, se eu traçar essa reta Pzinho aqui, perpendicular à reta R, então esse ângulo vai ser um ângulo de 90 graus, ou um ângulo reto. O ponto em que esta reta que eu tracei toca a reta R, a gente vai chamar de projeção deste ponto na reta. Perceba que a projeção é o ponto, não um segmento, é o ponto. Este ponto vai ser chamado de projeção do ponto P na reta R. E aí a gente tem as seguintes proposições. Ó.
a gente vai ver que o P' é perpendicular a R e que a intersecção de R com P' é, de fato, a projeção de P sobre R. O P' a gente vai chamar de pé da perpendicular, que nem lá o pé da altura, esse P' vai ser o pé da perpendicular à reta conduzida por P. E ainda, a gente pode falar que se o P sobre a reta R, ou seja, P pertence a R, então ele vai ser igual ao P'. Então a projeção de um ponto que está sobre a reta vai ser o próprio ponto. E se a gente pensar em um segmento e quiser projetar um segmento de reta sobre uma reta? Se eu tiver a reta R aqui e o segmento AB, a projeção desse segmento nesta reta vai ser a união de todos os pontos, de todas as projeções de todos os pontos desse segmento. Então, se eu projetar qualquer ponto dessa reta aqui, pensando sempre em retas perpendiculares, eu vou ter um conjunto de pontos aqui sobre a reta R, certo? Esse conjunto de pontos é a projeção do segmento nessa reta R. Se essa reta se esse segmento toca a reta R em algum ponto, a gente continua tendo a mesma coisa, só que vai ser algo assim, ó. Vai ser a projeção de todos os pontos nessa reta R. E aí o segmento verde aqui, ó, a linha P', é a projeção do segmento AB em R. No fim das contas, o que a gente vai ter é que a projeção de um segmento AB não perpendicular a uma reta R sobre essa reta é o segmento de reta A', B', em que A' é a projeção ortogonal de A em R e B' é a projeção ortogonal de B em R, certo? Então vai ser esse segmento aqui. Mas aqui a gente fala aqui, ó, do segmento AB não perpendicular a uma reta R. E se essas duas retas fossem já perpendiculares? Se eu tivesse a reta R e o segmento AB perpendicular à reta R. O que seria? Como que seria essa projeção? Essa projeção seria o ponto P, de intersecção aqui entre o segmento e a reta, ou entre a reta suporte ao segmento com a outra reta. Então, se eu tivesse essa situação em que eu tenho a reta R e um segmento AB aqui fora dessa reta R, a projeção desse segmento na reta é o ponto de intersecção dessa reta suporte aqui. Então, esse ponto P é a projeção do segmento na reta R. Próximo uso que a gente vai ver aqui, para a perpendicularidade, é a distância entre um ponto e uma reta. A distância entre um ponto P e uma reta R é dada pela medida do segmento com extremidades em P e na sua projeção na reta R. Quando eu falar de distância entre o ponto e a reta, eu vou ter que sempre projetar aqui, ou seja, pegar a reta perpendicular que passa por esse ponto P, tomar esse segmento P', medir esse segmento P' e essa vai ser considerada a distância entre a reta R e o ponto P. E a gente denota dessa maneira, a distância da reta R até o ponto P. Numericamente, é igual à medida desse segmento P'. A última coisa que eu quero falar sobre aqui nessa aula é o conceito aqui de pontos equidistantes de uma reta. Então, dois pontos P e Q são chamados equidistantes de uma reta R, C e somente C, a distância entre esses pontos, e a reta é a mesma. Então, P e Q são ditos equidistantes à reta R se esse segmento P' é congruente ao segmento Q', ou seja, eles têm as medidas iguais. E a volta também é verdadeira. Se a distância entre esses dois pontos até a reta for igual, eu vou chamar eles de pontos equidistantes. Então, é só um conceito aqui de uma nomenclatura que a gente vai usar daqui para frente, tudo bem? Pontos equidistantes de uma reta são pontos que formam segmentos congruentes entre si. E aí, se eu tiver uma situação em que eu tenho pontos equidistantes a outro ponto, então se eu tiver essa situação aqui, ó, por exemplo, P
Q e R, funciona da mesma maneira. Só que agora o que eu vou fazer é pegar os segmentos PR e RQ, e esses segmentos eles precisam ser congruentes, tudo bem? Então, o conceito de equidistância não se aplica só à equidistância de um ponto até uma reta, mas também de dois pontos a um terceiro ponto, tudo bem? E aí eu vou usar o mesmo conceito. Os segmentos formados aqui por esses pontos terão que ser congruentes. Muito bem, pessoal. Com isso a gente encerra essa aula, uma aula mais curtinha, só com usos aqui que a gente tem para as retas perpendiculares, tudo bem? E a gente continua na próxima aula, no próximo vídeo, né? Com mais conceitos sobre perpendicularidade, e aí a gente vai ampliando aqui nosso conhecimento nesse assunto, ok? Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.